O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acabou de acionar a força nuclear. Isso é uma ameaça terrível para o mundo. Momento tenso. Para você que não me conhece, eu sou Leonardo Libório, falo aqui de Nova Jersey, Estados Unidos. E desde já eu te convido a que você se inscreva no canal. Aciona aqui o botão subscribe, deixa teu like, comente, compartilha, isso é muito importante. Inscreva-se. O YouTube, ele não está divulgando nenhum vídeo dos grandes e dos menores canais para ninguém. Estamos tendo dificuldade de expandir a nossa fala e a nossa imagem e as nossas mensagens. Então, quando você se inscreve, deixa teu like, comenta e compartilha, você vai estar ajudando a relevância desta fala. Aqui nos Estados Unidos há um momento tenso, mas de uma forma muito interna por parte das pessoas. Existe um medo naturalmente, mas um medo mais, as pessoas estão mais impressionadas, né, com aquilo que acontece lá na Europa. E o que isso afeta ao mundo? O Oriente descobriu a fraqueza do Ocidente. Nós não temos uma política verdadeira, uma política forte aqui por parte de Washington, quando se trata desses assuntos, como tínhamos nos anos 80, quando Ronald Reagan era presidente da República, quando George W. Bush assumiu o poder. Nessas últimas gestões aqui nos Estados Unidos, entraram, por exemplo, nesta última, melhor dizendo, a atual gestão, a gestão de Joe Biden, é uma gestão que não traz medo aos inimigos da nação para que aconteçam momentos como este que estamos vivendo, de um tirano, um camarada, colocar em risco a vida no planeta Terra, porque nesse momento ele acabou de anunciar que acionou as forças nucleares. Isso é um assunto de altíssima gravidade que afeta ao mundo inteiro. Então o que acontece? O problema maior é que o mundo, saímos de um problema histórico, que é essa pandemia. Isso trouxe uma série de problemas econômicos, porque os governadores incompetentes e irresponsáveis que trancaram a população dentro de casa, com esta falácia de lockdown, que não resolveu absolutamente nada, nenhum lugar do planeta Terra onde teve lockdown não resolveu nada. Não houve salvamento de vidas, as economias foram destruídas, todos os estados, todos os países que adotaram lockdown entraram numa crise sem precedentes. Porque o lockdown foi uma falácia, foi uma mentira, foi um jogo político de um grupo de idiotas que queriam destruir aquela economia. Passado a pandemia, nenhuma vida foi salva nesses lugares, de nenhuma relevância, e a economia está mais ferrada do que os lugares que não adotaram lockdown. Enfim, passou-se esse momento da pandemia. Estamos recuperando. Alguns países muito mais rápido. O Brasil, por exemplo, está muito bem. A economia, surpreendentemente, graças a Deus, está dando passos largos. Os Estados Unidos também e outras nações do mundo. De repente, você passa um momento histórico de uma pandemia que afetou a todos nós, e você cai dentro de uma suposta, quase, Deus que nos livre e guarde, uma terceira guerra mundial. Não é, faço votos e peço a Deus que não será, mas é uma chama para que isso aconteça. O que acontece? Isso afeta aquilo que já estávamos atravessando um problema. O preço do combustível ainda não chegou nos postos, mas há uma posição que isso possa acontecer nos próximos dias. E isso afeta a todos nós. Isso afeta o mundo. A gestão atual dos Estados Unidos, o atual presidente, o presidente Biden, ele só cometeu e só criou atitudes que piorasse toda esta situação que nós estamos vivendo. Na administração Trump, o Trump alertou a Europa: não dependa da Rússia. Produza o seu próprio produto, o seu próprio gás. Não faça da Rússia o seu fornecedor. A Europa tem que ser independente do gás. Trump tinha esta maravilhosa questão, foi criticado, assim como tudo que ele fazia era criticado.
O presidente atual, ele chegou e desfez tudo o que o Trump tinha feito, fazendo com que a Europa continuasse dependendo do gás da Rússia. E hoje há questões de qualquer país que dependa do gás da Rússia não se pôr contra a Rússia porque depende do gás que vem da Rússia. Então fica aquela história, nós dependemos da Rússia, então não podemos tomar uma decisão radical contra a Rússia porque o gás que nós consumimos é mandado pela Rússia, porque a Europa depende da Rússia em grande parte. Trump tinha alertado isso antes. Não dependa da Rússia, já sabendo que um dia isso iria acontecer. Então todas as atitudes, não estou falando que a atual gestão tem a ver realmente não, mas ajudou aos países da Europa não tomassem uma decisão mais radical contra a Rússia devido ao maldito gás. Trump tinha razão. Isso era uma realidade. Isto afeta uma situação muito perigosa, né? Principalmente em questões nucleares, mas não somente ao mundo, mas com a própria Rússia, que está ali do lado da Ucrânia, onde está Chernobyl, que, para quem não sabe, na década de 80, aquele acidente nuclear trouxe para a história do mundo um dos piores, ou o pior, em se tratando da esfera de acidentes nucleares na história da humanidade, Chernobyl, na década de 80. Então, a Rússia se apoderou de Chernobyl. Isso é uma coisa extremamente perigosa, extremamente muito delicada de se tratar, né? É um assunto que vem justamente pós a pandemia. Então é um momento muito delicado. Aqui nos Estados Unidos, o país certamente vai se defender dessa questão, em se tratando de imigração, do Departamento de Segurança Interna, afeta a economia de uma certa forma, mas o que nos deixa mais aflito é a ameaça do inimigo em uma arma tão perigosa que é o que ele acabou de anunciar hoje de manhã, que se apoderou de forças nucleares. Eu sou Leonardo Libório. Eu te convido a que você se inscreva no canal, aciona o sino de notificações, deixa o teu like, oremos para o mundo inteiro e que atitudes mais sóbrias possam resolver essa situação sem que ela se escale numa situação catastrófica devido à irresponsabilidade de um tirano. Até a próxima.